a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Sofia Moreira e vamos dar início à última sessão deste ciclo de Power Webinars sobre as aplicações Power Platform. Este ciclo iniciou com Power Apps, onde vimos como aplicar esta solução em diferentes setores de negócio através de vários casos de sucesso da Hydra. Na semana passada falámos sobre o Power Automate e vimos uma breve demonstração sobre como criar um simples fluxo de trabalho, no caso a criação de contratos de trabalho, uma tarefa para muitas empresas repetitiva, e hoje falaremos da poderosa ferramenta que é o Power BI. Antes de iniciarmos, e uma vez que temos novos inscritos, vou começar por fazer uma breve apresentação da Hydra. Nós somos uma empresa da área das tecnologias da informação, somos parceiros Microsoft e não só, com atividade há mais de 16 anos e dispomos aqui de todo o leque de serviços Microsoft. Temos mais de 300 clientes, não só em Portugal, mas também em todo o mundo, e nas diferentes áreas do mercado, desde a indústria, energia, engenharia, construção civil, crédito automóvel, etc. Implementamos soluções de gestão empresarial, os chamados ERPs, CRM ou gestão de clientes, soluções de produtividade Microsoft 365, plataformas de desenvolvimento e análise, como por exemplo Power BI, Power Apps e Power Automate, softwares de auditoria digital, como o Colby, segurança informática, entre outras variadas soluções. Passando ao que nos trouxe aqui, hoje estou com o Luís Lopes, que é o CTO da Hydra, e também com o Tiago Eiras, que é consultor Power BI da Hydra IT, para partilharmos consigo alguns insights sobre o Power BI e para lhe mostrarmos todos os truques para que possa trabalhar da melhor forma, com previsões no Power BI e retirar o máximo proveito desta poderosa solução. Aproveito ainda para informar que a sessão está a ser gravada e no final deste ciclo de webinars receberá acesso a todas as gravações. Pode também colocar as suas dúvidas na caixinha de questões do lado direito do ecrã para serem esclarecidas no final da sessão. Bom dia, Luís, podemos começar? Bom dia, obrigado, Sofia. Podemos sim, eu vou partilhar o meu ecrã. Ainda não estamos a ver. E agora? Agora sim. Agora sim, já está? Sim, Ok, muito bem. exatamente. Eu vou fazer como a Sofia disse, temos aqui inscritos novos, eu vou fazer só aqui assim uma passagem muito rápida sobre a Power Platform e alguns dos seus componentes, entre os quais o Power BI, e como é que o Power BI se encaixa nas Power Platforms, para depois passarmos ao que realmente penso ser o que vos trouxe aqui hoje, ou a parte mais importante, que é a apresentação que o Tiago nos irá fazer. O Power BI faz parte da Power Platform, e a Power Platform surge de uma necessidade reconhecida pela Microsoft de fornecer às organizações uma forma de poderem desenvolver facilmente as suas aplicações de negócio. Existem várias, ou expandir as suas aplicações de negócio, existem várias dificuldades, vários desafios quando nós falamos em desenvolver aplicações de negócio, que podem ser de alguma forma colmatados através da Power Platform. Desde logo, componente de constrangimentos orçamentais, em que me permite que, através de uma Power Platform, através de desenvolvimento em Power Apps, Power Automate ou Power BI, eu consiga ter desenvolvimentos mais curtos, com recursos que já tenho, e, portanto, não ter aqui gastos adicionais, obviamente otimizando aqui também o meu tempo e a disponibilização dessas mesmas aplicações, consegui-las alterar de uma forma muito rápida, de maneira a ir de encontro àquilo que é a minha alteração e as minhas, o ambiente de negócio é um ambiente volátil, está constantemente em alteração, portanto nós conseguimos facilmente ajustar aquilo que são estas aplicações a estas necessidades e no fundo desmaterializar, passarmos aqui para uma desmaterialização da informação de forma a que tenhamos uma digitalização mais ágil das organizações e possamos dar mais facilmente resposta aos vários desafios que temos. Tudo isto sem esquecer, claro, a necessidade de mantermos as nossas aplicações e os nossos dados com segurança e respondendo às compliances que temos que responder e, portanto, sem fugir desse aspecto que é um aspecto fundamental e cada vez será mais importante nas organizações.
nós olharmos para aquilo que é a Power Platform, como é que estas dificuldades são interessadas, nós temos essencialmente aqui 3 ferramentas, que são as 3 ferramentas que nos trouxeram este ciclo de webinars, que é o Power Automate e o Power Apps, que já falamos anteriormente, que me permitem, de alguma forma, construir as minhas aplicações, portanto, ter aqui uma recolha de informação, conseguir armazenar essa informação, ter processos de negócio em cima dessa informação, e depois eu tenho, obviamente, que explorar esses dados. E a exploração desses dados faz-se através do Power BI. O Power BI permite-me, além da exploração dos dados que eu construo na minha Power Platform, fazer a combinação dessa informação com informação que está fora do contexto da minha Power Platform. Portanto, Power BI é uma plataforma completamente aberta e que me permite construir estes insights sobre dados não só da minha Power Platform, mas também dados que estão fora deste contexto. Tudo isto, obviamente, estando sempre subjugado àquilo que é a minha segurança e governance do Azure e, portanto, suportado pela segurança do Azure, do Microsoft 365, o que me dá aqui uma garantia de controle da informação e poder perceber onde é que ela está a ser disponibilizada, que é disponibilizada a quem efetivamente deve ser disponibilizada e, portanto, não tenho aqui brechas no fluxo da informação. Falando um bocadinho mais daquilo que é o Power BI. O Power BI permite-me retirar informação, ou melhor, retirar significado da minha informação, dos meus dados. Portanto, eu consigo popular um conjunto de análise de Power BI de maneira que, para mim, comecem a fazer sentido e a combinação dessa informação começa a fazer sentido. Eu consigo fazer isto através desta ferramenta, do Power BI, de uma forma muito ágil. O Tiago vai nos mostrar aqui como é que facilmente nós conseguimos fazer análises preditivas, por exemplo, como é que conseguimos ir mais além também daquilo que é os meus dados e consigo extrair informação que à partida não seria tão facilmente reconhecida e, portanto, remover aqui alguma da complexidade também da gestão das minhas fontes de dados e da gestão das várias soluções de análise. Ao trazer várias fontes de dados para dentro de uma solução única, eu consigo utilizar uma única solução em vez de utilizar N soluções ou em vez de ir diretamente à fonte de dados e extrair essa informação. Tipicamente, eu através do Power BI consigo me conectar a qualquer fonte de informação, portanto, há aqui, obviamente, a necessidade de ter os conectores criados, mas o Power BI tem uma panóplia muito grande de conectores, portanto, permite-me chegar a várias fontes de dados, sejam Microsoft ou não, e em última instância chegar diretamente às bases de dados onde essas fontes de dados residem. Permite-me fazer a partilha dessa informação, portanto, é um aspecto fundamental e eu depois de ter construído as minhas análises, depois de ter no fundo criado a minha exploração dos dados, eu consegui partilhar com as pessoas que necessitam dessa informação, seja dentro da minha organização ou fora da minha organização. Naturalmente que a integração com as aplicações Microsoft, nomeadamente o Power Automate, o Power Apps, o próprio Microsoft Teams, portanto a integração com o Teams é transparente, é algo que está de base, é algo que está feito de uma forma muito facilitada para que qualquer pessoa consiga facilmente partilhar uma determinada análise, partilhar um determinado indicador, seja numa conversa de Teams, seja inclusive no meu Business Central, por exemplo, no meu ERP, em que eu consigo ter elementos do Power BI embebidos no próprio ERP. É um modelo completamente extensível, portanto, eu não necessito estar limitado a estas ferramentas Microsoft, eu consigo recolher informação dos meus vários pontos da organização e trazê-la para dentro do meu Power BI. Quando estou a desenvolver e quando estou a criar os meus dashboards, as minhas métricas no Power BI, portanto, os meus elementos visuais, aquilo que eu estou a ver, que estou a criar, é realmente aquilo que os meus utilizadores vão ver, é realmente aquilo que todas as pessoas vão ver quando estiverem a consultar essa informação, portanto, o que me permite criar dashboards de uma forma muito ágil, muito fácil e de uma maneira que eu, enfim, aquilo que eu estou a ver é realmente aquilo que toda a gente vai ver e vai ter possibilidade de consultar. Eu tenho um conjunto vasto de visualizações, eu tenho um conjunto vasto de elementos gráficos que consigo trazer para o meu ecrã para tornar mais fácil a interpretação dos meus dados.
E depois há aqui também um conjunto de ferramentas que o próprio Power BI já tem de base, que me permitem explorar os meus dados para além daquilo que são as construções que eu faço. E, portanto, eu julgo que o Tiago hoje vai aflorar também um bocado esta componente, mas eu há determinado tipo de informação, como, por exemplo, eu detectar alguns comportamentos dos dados que não são os comportamentos, enfim, normais, e ser chamado a atenção para esse tipo de dados, portanto, para aquilo que são outliers dentro da minha fonte de dados, eu ser chamado a atenção para isso sem ter construído um indicador especificamente para esse facto. E depois, para quem tiver necessidade, eu tenho o Big Data completamente suportado em Azure e, naturalmente, o Power BI está conectado com essas fontes de dados que suportam Big Data e, portanto, permitem-me dar este passo também. Nós aqui temos uma ferramenta que pode ser usada para situações muito simples, como, enfim, uma análise de vendas muito simples, em que eu quero ter uma evolução das vendas, por exemplo, ao longo do ano e compará-la com o ano anterior, como posso usar para situações bem mais complexas, em que eu tenho uma fonte de dados, tenho várias fontes de dados, tenho Big Data e inclusivamente ligá-la a análises preditivas de inteligência artificial, que me permitem dar não só, obter não só a informação dos meus dados diretamente, mas também dar aqui um passo adicional e conseguir prever qual o caminho que essa informação, ou enfim, provavelmente esses dados irão ter, seja através de metodologias tradicionais, seja através de inteligência artificial. Portanto, o Power BI é algo que, enfim, consegue-me trazer a informação para a ponta dos meus dedos verdadeiramente. Eu consigo navegar nessa informação e fazer sentido dela. Portanto, não só ter aqui a informação disponível, mas conseguir mais facilmente perceber e interpretar essa informação. Posto isto, não vos vou amassar mais, eu passo aqui a palavra ao Tiago, que irá concretizar um bocadinho isto que estivemos aqui a falar e mostrar-vos como é que o Power BI realmente funciona e o poder do Power BI. Tiago, passo a palavra. Oi, Luiz, muito obrigado pela bela explanação sobre o Power BI e as suas funcionalidades e todo o detalhamento, como inteligência nativa, né, inteligência artificial nativa, como integração de fontes de dados externas. E, sem me alongar muito também, vamos ao nosso objetivo, que é falar um pouco sobre trabalhar com previsões dentro do Power BI, ok? Então, aqui uma breve introdução, eu sou o Tiago Eiras, eu tenho mais de 15 anos de experiência, já passei por vários segmentos de negócio e hoje trabalho como consultor sênior na ITRA, focado em Business Intelligence e Data Science. Hoje vamos ver como trabalhar com previsões no Power BI, ok? Nós teremos a introdução do que é forecast, as suas limitações, e logo após vamos usar um exemplo na prática. Vamos construir uma previsão utilizando o DAX, que é a própria linguagem do Power BI, ok? Com também previsões com visuais. O Power BI ele permite que sejam realizadas previsões com visuais nativos, como o Luiz bem colocou. Existe inteligência artificial embutida no próprio Power BI, e isso é possível. E vamos também ver uma funcionalidade para detecção de anomalias, ok? Bom, falar um pouco sobre forecast. O forecast é uma expressão da língua inglesa que, dependendo do contexto que é empregado, pode ter vários significados. É um substantivo feminino de 2 gêneros e também um verbo. Ele quer dizer previsão, profecia, prognóstico, prevenção, premeditação, enfim, esses são os conceitos do forecast, do significado da palavra. Mas quando falamos de previsão, o que vem logo à nossa mente? Previsão do tempo. E aí, com previsão do tempo, temos sempre aquele estigma. Isso talvez nunca funcione. Quando eu saio e a TV mostra que vai fazer sol, chove, e vice-versa. Mas atenção, não é bem assim. Ao longo do tempo, a previsão do tempo ela foi se aperfeiçoando. Trabalhar com previsão não é uma ciência que eu diria totalmente exata. Ela requer ajustes no modelo. Isso quer dizer que
eu preciso ter uma grande massa de dados, um volume grande de dados, eu preciso ter várias características dos dados para que eu tenha o máximo possível de acerto nas minhas previsões. Então, o que podemos perceber aqui é que os modelos numéricos de previsão do tempo foram continuamente melhorados nas últimas décadas. Por volta de 1980, a previsão de 24 horas à frente da temperatura do ar foi calculada com uma previsão de cerca de 70%. Ok? E a previsão do tempo é de 24 horas por cerca de 90%. E a de 72 horas hoje é tão boa quanto a de 24 horas que foi há 40 anos atrás. Ou seja, com a evolução do tempo, os modelos matemáticos foram ajustados, os métodos também foram ajustados, e com isso, quais foram os principais fatores de aumento nessa precisão? Foram o modelo numérico, né, de previsão estimativa foram melhorados ao longo dos 40 anos, foi feito novos métodos de cálculo e analisado também outras variáveis meteorológicas, como pressão atmosférica e variação do ar, etc. E nesse gráfico aqui ele exemplifica bem isto, que na década de 80 percebemos que a curva de margem era muito ampla, ou seja, eu tinha uma curva muito grande de probabilidade para um resultado. E isso foi se estreitando ao longo do tempo, ou seja, o resultado foi ficando com acuracidade maior. A previsão ela foi tendo uma melhor eficiência com o ajuste de dados e ajuste de tecnologias e outras variáveis que foram sendo incluídas no modelo. Ok? Então, onde se aplica previsões, como trabalhar e qual a sua utilidade? As aplicações são em diversas áreas. Por exemplo, planejamento estratégico para tomar decisões a longo prazo, finanças e contabilidade, eu posso prever o meu orçamento e fazer controle de custos. Para o marketing, eu consigo fazer uma previsão de comportamento do meu cliente para realizar uma precificação ou até mesmo o ciclo de vida daquele cliente, quando ele tende a me abandonar ou não, o que é que eu preciso fazer. Na parte de estoque, eu consigo ter um planejamento de compras para também ter tendência de consumo e a previsibilidade, ela gera rentabilidade e resultado. Ou seja, se eu consigo ter previsão dos meus dados, eu consigo otimizar os meus recursos para aquilo. Ou seja, eu consigo ajustar o meu custo, acertar mais no que eu vou comprar a nível de produtos para que aquilo seja melhor vendido e eu tenha uma melhor rentabilidade. Então, sempre quando pensarmos em previsão, a previsibilidade, ela gera rentabilidade. Quanto mais eu prevejo e aquilo é mais assertivo, eu consigo ter uma melhor rentabilidade. Algumas observações: quanto melhor o dataset, melhor são os resultados, ou seja, eu preciso ter um máximo de informações possíveis na minha base de dados para que o meu resultado seja bom, ok? Não adianta eu ter uma base, digamos, pobre, com poucos dados, que eu não vou ter uma acuracidade, um resultado muito preciso. Também é necessário ter dados históricos para que eu tenha trabalhar com previsão. O modelo, ele sempre deve ser otimizado, conforme vimos no exemplo da previsão do tempo, ao longo de 40 anos sofreu vários ajustes, e isso fez com que tivesse um melhor resultado, ok? E em 100% é quase improvável, ou seja, é quase improvável dar 100% nas previsões, mas o modelo ele sempre tende a ter 80%, 85% a 90%. E isso é tipo um resultado excelente. Okay? Tiago, isto é válido tanto estivermos a falar de modelos de inteligência artificial como estando a falar de modelos mais tradicionais, como sim. tradicionais. Muito bem colocado, Luiz, muito bem colocado. Ou seja, o que vamos apresentar hoje são modelos, digamos que tradicionais. Vamos exemplificar um case de uma empresa que tem uma necessidade de prever as vendas, mas essa previsão também poderia ser com machine learning. Eu poderia ter um modelo preditivo que fizesse cálculos matemáticos utilizando o Machine Azure Studio, por exemplo, e lá meter um algoritmo para fazer essa previsão.
mas também não me isentaria de fazer ajustes nesse modelo. Sempre precisa ajustar o modelo, porque Claro. sempre há variáveis. Imagina, as empresas de 2019 que tinham uma previsão de vendas para 2020 tiveram algo que ninguém esperava, o que foi? A pandemia. Então, ninguém esperava que aquilo pudesse acontecer. Então, imagino eu que grandes empresas e grandes organizações hoje trabalham com esse risco também. Se tiver uma pandemia ou se houver uma guerra, são fatores externos que alteram e muito no resultado. Então, exato. Então, ele sempre deve ser ajustado para que sempre siga o fluxo do momento, né? Digamos assim, o que está acontecendo nas variáveis daquela época, daquele tempo. Ok? Bom, e vamos agora fazer um hands-on. Vou vos apresentar um case. Vamos imaginar uma empresa que tem uma necessidade de criar uma projeção mensal de vendas, ok? É uma empresa de vendas que ela necessita criar uma projeção com base no seu histórico, para saber qual resultado ela vai atingir nos próximos 12 meses, ok? E para isso, como o Luiz muito bem iniciou, vamos utilizar o Power BI. Deixa eu meter aqui o ecrã, ok? Bom, esse primeiro ecrã é um introdutório, bom, é só a capa. E aqui temos a empresa. Essa é a empresa de vendas, chamada Hydra IT, é uma empresa fictícia. Nosso negócio é tecnologia, mas também vendemos. Exatamente. A Hydra IT não é uma empresa fictícia. O exemplo que estamos aqui a ter é um exemplo, atenção. Somos uma empresa de tecnologia, mas aqui está voltado para a área de vendas. É uma empresa que vende em retail, vende produtos, etc., ao longo de todos esses países, ok? Então, o CEO reuniu-se com os diretores e informou, olha, eu preciso ter uma visão de que me dê uma previsão nos próximos 12 meses do que eu vou vender, ok? Então, para isso... Desculpa lá, Tiago, só antes de avançar para aí. Portanto, isto é um exemplo, o que estamos aqui a ver neste momento é um exemplo de um dashboard que podemos ter, portanto, de um conjunto de análise que podemos ter, com base, neste caso, em informação de venda, poderia ser de outra coisa qualquer, e que pode ser, inclusivamente, este exemplo que tens aqui, poderia ser copiado para o lado, alterado por qualquer pessoa. Portanto, é uma coisa que é simples fazer, é fazer a edição destes dados que aqui estão. Ou melhor, dos dados não, mas da apresentação, do layout da apresentação. Sim, claro. Como o Luiz bem colocou, isso é um modelo de dados que eu já tenho configurado, mas esse modelo de dados poderia ser para qualquer empresa, qualquer negócio, desde que ele siga um padrão. Eu preciso ter uma tabela fato, que é a tabela que me dá a origem aos dados, e preciso ter as tabelas de dimensão. Olhando para essa estrutura, eu tenho uma tabela fato de vendas e tenho as dimensões de produto, canal de vendas, produtos, categorias, etc. E todos estes dados que nós estamos aqui a ver podem ser transpostos depois para estas análises que são criadas, e um exemplo é aquela que tu criaste agora mesmo, estavas a mostrar, certo? Sim. É possível fazer isto. Então, desculpa lá, eu te queria aqui atrapalhar a tua apresentação, mas Não, o foco mesmo era o forecast, então não me ative muito a fazer detalhe. Esse dashboard principal é mais para criar o conceito da empresa e termos a visão dos gráficos e vemos o resultado da empresa. Então, vamos a isso. Nesse primeiro ficheiro, vamos realizar um forecast com medida DAX calculada. Ou seja, o que é que esse ficheiro, o que é que esse separador ele nos traz, o forecast? Ele já traz esse gráfico. Nesse gráfico eu já fiz o cálculo, onde eu tenho esse meu gráfico azul aqui, essa linha azul, é o que eu realizei mês a mês, ok? Esse amarelo é o valor da previsão em cima da média, ok? E a linha azul abaixo, mais escuro um pouco, é o valor da previsão com a variação calculada, ok?
olhando aqui para baixo, temos uma explicação mais em forma de tabela para entendermos isso. E eu vou fazer convosco hands-on, ok? Só vou explicar. Então, aqui podemos ver o que o gráfico nos traz aqui. Eu tinha um histórico de 2 anos, ok? De 2007 até 2008. E em cima disto, o meu DAX, a minha linguagem do Power BI, através de cálculos, deu-me a previsão dos meses subsequentes. Ok? E como é que eu cheguei a esse resultado? Vamos lá. Isso parece ser básico, mas ajuda imenso para termos um dado de média de previsão. Essa primeira medida que vamos criar, ela traz uma média, ou seja, deixa eu vir aqui. Nesse separador aqui lateral, eles são as visualizações. Faço essa inclusão aqui de observação, porque acredito eu que nem todos têm o conhecimento da plataforma. Então, aqui são os visuais. Esse visual que eu estou a utilizar é um visual de grelha, um visual de tabela, ok? Então, imagina. Isso é o dado histórico que eu tinha, ok? Eu tinha minhas vendas de 2007 a pouco mais até abril de 2009, ok? E eu precisava, a minha primeira missão era localizar o valor médio do meu histórico. E localizando o valor médio do meu histórico, eu poderia fazer uma distribuição desses dados para frente, como forecast, ok? E como fiz isso, ok? Eu criei uma medida em DAX para localizar o valor dessa minha previsão, utilizando fórmulas DAX, ok? Então, aqui, o que é que essa fórmula me traz? Ela traz, primeiro, eu criei uma variável chamada ano 1, que é o ano 1 anterior, que eu utilizo a função calculate. Essa função calculate em DAX, ela me permite inserir filtros, ou seja, ele está calculando o valor de vendas, filtrando pela data -1, e o parâmetro é year, ok? Então, eu estou utilizando a função calculate com a função datadd, ok? Que essa função, ela me solicita 3 parâmetros, que são o período e o que eu quero utilizar. No meu caso, é ano. Esse aqui poderia ser mês, por exemplo, ou dia, ok? Mas como, neste caso, eu quero saber a variação do meu ano anterior, então, datadd -1 year, ok? Criei a minha primeira variável, retornando-me esse valor do que eu realizei de vendas no -1. Depois, eu criei uma outra variável que me traz o que eu realizei -2, ou seja, eu tenho aqui os dados do ano de 2008 e 2007, ok? E depois dessas variáveis calculadas, eu crio uma variável chamada forecasting, que o que é que ela faz? Ela simplesmente divide um pelo outro, ok? E assim eu tenho o valor médio do meu forecast, da minha previsão, ok? Se metermos aqui esses dados calculados, temos o valor da previsão inicial 1, ok? Só que não é um valor com uma precisão tão interessante, concordo? Por quê? Ele trouxe um valor médio. Então, o valor médio ele pode variar por mês. E aqui ele está trazendo um valor médio fixo por todos os meses, ok? Então, isso poderia ser melhorado, sim. Então, como eu melhoro isto? Com a previsão do tempo com a variação calculada. Ou seja, se eu vou meter aqui esse código da variação, só para entendermos aqui o contexto. Essa é a variação que eu tinha no ano anterior, ok? Para calcular a variação
eu meti, criei uma variável chamada variação do ano anterior, fiz o mesmo cálculo, DD, para pegar os valores de venda do ano anterior, e a variação é uma divisão. Eu meto o valor de vendas menos a variação do ano anterior dividido pela variação do ano anterior, para ele achar o percentual, porque é um cálculo percentual. E no retorno, eu trago a variação. Ok? Então, com isto, eu sei a variação. Então, com essa variação que tem, eu agora trago a variação calculada. E a variação calculada foi 30%. Ok? No valor médio. E, num último detalhe aqui desse cálculo, eu tenho o valor da previsão. E como foi feito o valor dessa minha previsão? Foi o valor da previsão, ok? Mais, e aqui ele faz a multiplicação, o valor da previsão multiplicado pelo percentual da variação calculada, ok? E aí ele chegou nesse resultado. Com isto, nós temos a seguinte exemplificação gráfica disto. Eu tenho o que eu realizei de vendas no meu histórico, ok? Vocês podem visualizar aqui. Eu tenho o valor da previsão inicial, ou seja, ele meteu o valor bem acima. E percebam que depois do ajuste, com a previsão calculada, em cima do percentual, ficou bem aproximado do que eu realizei. Ou seja, o valor de vendas foi 157 mil, o valor da previsão inicial, pela média dos últimos 2 anos, ele meteu para 276 mil, em face que o valor da minha previsão, com o percentual de variação calculada, deu 165 mil. Ou seja, um percentual muito agradável, eu diria, visto que foi feito em fórmula DAX. É algo bem simples, mas que nos ajuda imenso. Então, quais foram os passos só para relembrarmos? Primeiro, calcula-se a média dos anos anteriores de acordo com o período que vai se trabalhar. Neste caso, foram 2 períodos. Então, por isso que eu meti o DD com 2 períodos, ok? Poderiam ter mais aqui. Poderiam ter muito mais, ok? E isso ajuda imenso, porque já temos o valor médio, e esse valor médio, depois do valor médio, fazemos uma identificação da variação. Dessa variação, ajustamos para que ele identifique o comportamento ao longo do tempo, e ele achou que foi 30%. Em cima desse valor, temos a previsão. Ok? Então, este é o nosso primeiro exemplo com a forma de forecast com medida DAX calculada. Eu não detalhei... Conseguiste trazer mais informação do que aquela que existia na fonte de dados. Portanto, no fundo, conseguiste expandir a informação, porque as previsões era algo que não está na fonte de dados original, e nós criamos aqui métricas novas medidas que me permitem ter essa informação. Muito bem, Luiz, isso mesmo. E para além disso, como também já foi explicado por vós, o Power BI ele é uma ferramenta de insights, de exploração de dados, mas também ele vai muito além disso. Isso que estamos fazendo aqui é explorar dados com o que eu já tinha no meu histórico, mas também estou tendo insights de previsão, já utilizando a inteligência de dados aqui. Okay? O que nós estamos a ver aqui como previsão para as vendas anuais, depois poderíamos traduzir isto para seguindo o mesmo método e, portanto, para um detalhe por artigo, por exemplo, ou por segmento de negócio, por país, etc. Portanto, isto poderia depois ser desagregado a esse nível de detalhe. Sim, e ele já é, por acaso, desagregado. O meu modelo de dados, como ele já é estruturado, ele está rico, o que é que eu consigo realizar aqui? Imagina, aqui são todas as lojas dessa Big Company Hydra-IT, essa empresa que está no mundo inteiro aí vendendo esses produtos. Então, eu consigo visualizar por loja. Então, essa loja aqui é a Anápolis Store, Atenas Store, e cada loja tem o seu comportamento. Okay? Então, ele vai se ajustando de acordo
com a loja que for selecionada. Exatamente. Ok? Aqui é possível expandir os dados em modo detalhe, e aí fica bem interessante visualizar desta forma, ok? Então, eu não sei como é que, desculpa lá, Tiago, eu não sei como é que estamos de tempo. Eu penso que já passamos, mas se calhar tínhamos aqui tempo para o Tiago mostrar aqui mais alguma coisa, não? Sim, já passamos 5 minutinhos da hora, mas ainda dá tempo para o Tiago mostrar mais qualquer coisa, sim. Ok, então vamos a isso. Um outro ficheiro que eu separei vamos agora detalhar bem este visual. Conforme intitulamos, é um forecast com visual. Por quê? Este visual do Microsoft Power BI, ele já tem nele inteligência artificial de dados, ele já utiliza modelos de algoritmos matemáticos que trazem previsão de dados, ok? Então, conforme podemos visualizar aqui, eu tenho o meu dado de histórico de todo esse período e sem métrica alguma, apenas com o valor de vendas, ele fez a previsão, ok? Então, percebam que ele, sozinho, através de inteligência artificial, ele meteu aqui as previsões. Então, ele me informou que em valor, a previsão 157, mas em maio a previsão 114, em junho, e aí ele vai fazendo. Nesse gráfico, é o mais, diria eu, que completo para trabalhar com previsão de dados no Power BI. Ele é o único que tem esse separador de adicionar mais análises ao seu segmento visual com essas opções de previsão, ok? Porém, ele tem algumas premissas para a funcionalidade. Imagina, vou excluir tudo aqui e vamos fazer do zero. Eu não tenho nada, mas eu preciso criar uma previsão deste meu resultado. Então, o que é que eu preciso aqui? Eu preciso ter o meu valor de vendas e eu preciso ter, importante, a data. Porque ele utiliza uma previsão de time series, ele precisa ter uma visão temporal para que ele realize isto. Então, incluído a data, eu consigo vir aqui no meu elemento visual e já está habilitado essa funcionalidade de previsão, ok? Como disse, ele é um dos mais completos para trabalhar com exploração e forecasting. Esse visual é muito bom. É possível ter linha de tendência, ou seja, ele já segue uma tendência desse visual. Ou seja, podemos visualizar que em linha de tendência as minhas vendas estão caindo até 2009, ok? E, conforme é o nosso objetivo, eu posso trabalhar com previsões. Só que eu não sei se já tentaram meter isso, mas quando mete logo essa previsão que já trabalha e logo se assusta com isso aqui, ora, como é que eu vou explicar isso? Ele meteu uma linha reta, meteu essa barra branca, ou seja, como é que eu trabalho com isso? Isso acontece porque aqui eles nos dizem quais são as opções de previsão. Eu tenho as previsões por ano, trimestre, meses, dias, horas, minutos e pontos, ok? Eu posso trabalhar com meses e aplicar, ou posso trabalhar com pontos. O que é que ele vai fazer? Cada ponto desse no gráfico, ele considera como um ponto. Então, eu estou informando que ele tem que fazer essa previsão conforme os 10 pontos, ok? Que estão aqui. E aqui é muito importante, percebam que a linha está sempre reta, ela não está respeitando a minha sazonalidade, ou seja, a minha variação do tempo, ou seja, pode ter tido um mês que eu vendi mais ou menos, e ele aqui trouxe algo linear. Como é que eu resolvo isso? Eu digo, eu quero que a sazonalidade em pontos respeite os meus, acredito eu, 25 pontos, não sei, 25 pontos. Aqui. E ele já conseguiu agora me fazer uma previsão de dados mais precisa, com a velocidade maior, ok? De acordo com essa minha sazonalidade, ou seja, eu agora disse para a minha previsão que eu gostaria que ele tivesse uma sazonalidade, considerasse também no cálculo a sazonalidade, ok? E para além disso, aqui abaixo há
um parâmetro que é o intervalo de confiança. O que é isso, intervalo de confiança? Quanto maior o intervalo de confiança que eu meto aqui, se os meus dados forem íntegros, ricos, eu tiver muitas variáveis para que o algoritmo do visual consiga identificar esses atributos no modelo, ele consegue ter uma melhor variação. Do contrário, se eu meto uma acuracidade de 99%, é o que vai acontecer. Ele vai aumentar o meu intervalo de probabilidade. Vou meter aqui, vou meter 85 para percebermos. Perceberam que o limite superior e inferior, ele reduziu quando eu diminui o intervalo de confiança, porque esse dado ele não tem tanta informação para que eu consiga ter uma maior acuracidade, ou seja, 80% foi melhor do que eu dizer para o meu algoritmo, olha, o intervalo de confiança é 99. Se eu meter 99, o que é que vai acontecer? A margem de erro aumenta. Traduzindo é isso, a margem de erro aumenta, tanto o limite superior quanto o inferior. Ou seja, ele vai acertar, mas a margem de erro está muito, muito, muito extensa, tanto para cima quanto para baixo. Ok? Então, eu aceitava, diria, 80%, o que é que ele fez? Ele já diminuiu a margem de erro. Ok? Aqui para baixo, sobre a linha de previsão, eu consigo alterar a cor, consigo fazer opções de tracejado, etc. Consigo também meter transparência nisto. Ok? E este é o visual de forecasting. Ele é o visual mais completo para trabalhar nisso no Power BI, porque ele já tem embutido a inteligência artificial de modelos matemáticos para fazer essa previsão. Então, ele é bem interessante. Outro modelo que eu trouxe aqui é um modelo também do Power BI, mas ele não encontra-se nos visuais aqui que são apresentados. Ele é um visual que pode ser obtido pela loja da própria Microsoft e de forma gratuita. Isto que é também outra coisa interessante, porque nós temos mais visuais além daqueles que vêm de base do com Power BI. Exato. Tanto temos uma store com N visuais que podemos escolher, como até podemos criar os nossos próprios visuais, se assim for necessário. Muito bem. Então, esse visual, por acaso, foi este que eu adicionei. E este visual, ele já trabalha de uma forma um pouco mais completa e também um pouco mais complexa, ok? Ele já utiliza no seu algoritmo ARIMA, ok? ARIMA é um modelo de cálculo matemático para fazer estatísticas, ok? Ele é utilizado para isso. Então, ele tem mais, digo eu, parâmetros de configuração. Eu tenho níveis de confidencialidade, tenho parâmetros de gráfico, tenho as sazonalidades também de forecast, ok? Isso é outro visual também bem interessante que dá para se trabalhar com forecast com visual, ok? Então, só fazendo só relembrando, para eu trabalhar com este visual, eu preciso ter um valor para fazer o eixo Y e no eixo X obrigatoriamente, eu preciso ter uma data hierárquica. Eu não posso ter apenas um valor. Imagina, se eu tiro aqui, vou tirar aqui, eu quero só ano, um exemplo. Deixa eu meter aqui. Vou meter aqui o ano. Por mês, seja por mês. Ele não apresenta para mim a opção de previsão, ok? Então, obrigatório ter um campo data que seja hierárquico, ou seja, é o campo mesmo que quando importamos para o Power BI um campo que é data, ele já nos cria essa hierarquia, identificando aquele campo como data. Então, eu meto esse campo data e ele já consegue nos habilitar novamente essa previsão, ok? Ele já habilitou a possibilidade. Ok?
Ainda temos tempo, Luís e Sofia? Estamos a queimar o tempo, mas É verdade. eu julgo que se demorar de mais 5 minutos, só para apresentar o resto, que eu acho que pode ser interessante, Tiago. Sim. Ok. Também gostaria de detalhar essa nova funcionalidade do Power BI. O Power BI é mesmo incrível. Eu sou um defensor e trabalho muito com isso, então conheço outras ferramentas também, mas Já reparamos, Tiago. depois da forma de ser self-BI até trabalhar com ciência de dados, ele dá essa possibilidade. Então, a ideia da Microsoft é essa, popularizar o Business Intelligence através de ferramentas self. Então, eu consigo puxar um visual para cá, meter o visual no ecrã e ele já me dar algum valor. Isso não é diferente também agora com a parte de inteligência de dados. Ou seja, tem um novo parâmetro nesse visual que é encontrar anomalias. Imagina que temos um gráfico onde ele mostra-nos as vendas por dia, ok? Por períodos em meses, etc. E aqui ele já nos exibe as anomalias. Ele já cria esse icon com a anomalia. Ao clicar na anomalia, ele já nos dá um retorno de inteligência artificial nos dando uma contextualização sobre aquele dado. Ou seja, o valor de venda estava inesperadamente alta a 14, tinha um valor de X, o que era acima do intervalo esperado. Ou seja, ele tinha um valor esperado de acordo com seu comportamento e esse valor foi acima. Isso é incrível para realizar análise exploratória, ou seja, ele já dá um alerta para que esses dados possam ser explorados. Imagina, aqui foi ótimo porque a venda aumentou. Então, por que aumentou? Qual foi o produto? E aí voltamos para dashboard e vamos fazer análise exploratória por loja, produtos, e isso é mesmo muito bom. Isso é muito interessante porque me permite, muitas vezes estou a fazer análise e quero, por exemplo, fazer comparativos de vendas entre um ano e o outro e vejo que este ano tem um valor muito alto quando comparado com o ano anterior, mas realmente esse valor muito alto aconteceu por uma situação anormal. Portanto, terá que ser de alguma forma trabalhado, exatamente como estava a dizer, para perceber o que é que provocou esse valor anormal e não quer dizer necessariamente que nós, enfim, poderá ter sido um erro em última instância e também permite-nos detectar aqui erros nas fontes de dados, mas poderá ter sido um evento que não é repetível. E, portanto, a comparação com o período anterior e esperar que se repita no futuro pode não ser correta. Pois é, isso é um aspecto mesmo. muito interessante. Pois é, isso mesmo. E, por último, eu gostava de vos mostrar o Arima. Eu falei tanto do Arima. O Arima é esse gráfico. E ele é bem mais completo para trabalhar com previsões, mas sendo complexo, ele também é mais complexo, ok? Para trabalhar com ele é necessário que tenha habilitado a integração com R, a linguagem R, ok? É necessário que esteja instalado na raiz a linguagem R para que ele habilite esse Arima, ok? Deixa eu abrir aqui. É interessante porque me permite trazer para dentro do Power BI modelos estatísticos complexos e eu próprio construir meus próprios modelos estatísticos em cima de linguagem R, o que me permite expandir muito mais aquilo que no fundo que o Tiago esteve a mostrar, aflora um bocadinho a parte do desenvolvimento em Power BI, a utilização da linguagem DAX e poder enriquecer o meu modelo de dados, mas com a linguagem R nós conseguimos potenciar muito mais esse tratamento e trazer um tratamento estatístico muito rico para dentro do Power BI. Exatamente. Então, como o Luís bem colocou, quando eu inicio um Power BI que há um visual com Arima, ele já pede para ativar os visuais script, ou seja, o Power BI me permite tanto integrar com R, que é a linguagem R, quanto Python, ou seja, eu consigo ter linguagens específicas de inteligência de dados, de ciências de dados, dentro do Power BI. E isso é mesmo muito bom, porque eu posso tanto trabalhar com predições, posso trabalhar com até mesmo prescrições de dados. Eu consigo ter um modelo que me diga o que vai acontecer e o que fazer quando acontecer dentro do Power BI. Óbvio que utilizando ferramentas externas, mas isto é mesmo possível. Ok?
Então, aqui é mais um detalhe sobre o Arima. Depois, Luiz, se puder, né, pode enviar para os participantes essas explicações, e aí, porque é um tema bem mais complexo, mas eu preparei para que possamos expandir mais as nossas possibilidades, ok? E é isso. Já que o tempo está bem apertado, eu agradeço a todos pela participação. O Tiago agora ficaria aqui o resto da manhã de bom grado. Também acho que sim. A explicar e a trocar opiniões convosco enfim, e pode fazê-lo, é uma questão de entrar em contato connosco. Com nós, o Tiago terá toda a disponibilidade para vos ajudar a criar os vossos modelos, sejam de previsão ou então até modelos mais simples de utilização do Power BI. Okay. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Sofia. Obrigada, Tiago. Obrigada, Luís. Bem, podemos então dar por encerrada esta sessão e também este ciclo de Power Webinars. Resta-me então referir que, além de, como o Luís Lopes disse, estarmos disponíveis para esclarecer questões que venham a surgir, até ao final da semana será enviado o link de acesso às 3 sessões de webinars que realizamos. Resta-me apenas então agradecer a todos e até à próxima. Obrigada, Luís. Obrigada, Tiago. Bom dia. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia, obrigada.